Estamos de volta, amados meus, aqui para concluir tendências pedagógicas. Então, na primeira aula nós vimos lá a estruturação das tendências, vimos as tendências liberais, as tendências progressistas com S, né? Vimos como que elas são organizadas, por que existe dois grupos, né? Vimos nas percepções do Libânio, do Lucchesi e também do Saviani, que tem aí alguma diferença, com a perspectiva da própria escola nova, né? Entre outros aspectos. Na aula 2 nós nos aprofundamos lá nas tendências liberais, né? Vimos todas elas, vimos também a escola nova ali na perspectiva do professor Saviani. Então nessa aula só nos falta as tendências progressistas, que são as tendências primordiais no campo da educação brasileira do século XXI. Tá? Sendo assim, precisamos conhecê-las bem. Só lembrando que quando nós falamos sobre as tendências progressistas, o professor Libânio e o professor Lucchesi falam em 3 tendências progressistas. Então eles falam lá sobre a libertadora, que é a primeira que nós vamos ver agora, eles falam sobre a libertária e eles falam sobre a crítico-social dos conteúdos. Então são 3 tendências. O professor Saviani desconsidera as 2 primeiras e o professor Saviani vai dizer que não, que nas progressistas, no que nós vamos ter de fato é uma só, que ele vai chamar de histórico-crítica, né? A concepção histórico-crítica, certo? Então vamos entender isso também. Basicamente, então, nós precisamos compreender as 3 do Libânio e do Lucchesi e entender por que o Saviani fala que existe só uma delas, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aí os nossos trabalhos. A primeira progressista que nós precisamos conhecer é uma que é muito importante no campo da cultura educacional brasileira, digamos assim, que é a tendência libertadora, a tendência do Paulo Freire, né, criada pelo Paulo Freire. Sim, ela tem uma importância muito forte na cultura da educação brasileira, certo? Na cultura. Mas nós não podemos encontrar de fato ações em escolas em nosso Brasil que claramente são freirianas. Tá? É por isso que o Saviani desconsidera ela. O Saviani vai dizer, Paulo Freire é importante, mas Paulo Freire não virou uma tendência. Tá? Ele é importante, mas ele não é uma tendência. O que Saviani está dizendo é o seguinte, eu concordo com o Saviani. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, Paulo Freire tem a sua importância filosófica, beleza, mas atualmente, nem no passado, nem no presente, não existe nenhuma escola em nosso país que seja completamente freiriana. E uma das provas que eu posso te dar para isso é a perspectiva curricular. Para Paulo Freire, o currículo era uma afronta à educação. Certo? Então, se na sua escola tem um currículo, se na educação brasileira existe uma especificidade curricular, como a própria BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, se tem uma lei que diz que tem que ter um currículo nacional comum e uma parte diversificada, isso por si só já descaracteriza a possibilidade de uma educação freiriana, porque uma educação freiriana, a educação libertadora, ela é antes de qualquer coisa não curricular. Tá? Ou o que máximo nós poderíamos chamar de currículo aberto, mas um currículo aberto onde que não existe uma perspectiva prévia, pré-estabelecida. Toda vez que existe uma perspectiva prévia, pré-estabelecida, já não cabe ser freiriana. Beleza? Então, como é que seria a ação do Paulo Freire? A forma mais simples que nós podemos compreender isso e levar para a prova é que Paulo Freire, ele não entendia o campo curricular como um campo voltado para a aprendizagem humana, mas sim através do que ele chamava de tema gerador. E da onde que surge um tema gerador? Um tema gerador não tem como surgir de um currículo, mas um tema gerador só surge apenas e exclusivamente das necessidades do grupo a qual aquela ação está pertencendo. Então, o tema gerador pode surgir em vários pontos da sociedade brasileira, inclusive na educação. E esse é um ponto também importante. Paulo Freire, quando estabelece essas percepções educacionais, ele não estabelece isso necessariamente para o âmbito da educação formal, mas essa perspectiva do tema gerador pode ser utilizado sim
na educação formal do mundo, tá? Eu não estou dizendo que não existe atividades sendo utilizadas como tema gerador. Sim, eu sou professor e eu posso utilizar tema gerador e de vez em quando eu utilizo sim tema gerador. Mas, porém, todavia, contudo, eu não uso somente e exclusivamente temas geradores no meu processo educacional, porque eu tenho um currículo pré-estabelecido que eu preciso cumprir. Beleza? Então, a ação do Paulo Freire é uma ação voltada para essa necessidade do cotidiano das pessoas. Então, são as pessoas que trazem as suas necessidades e aí essas pessoas, em conjunto, irão chegar em um resultado, que pode ser um resultado válido, que resolva aquele problema, ou que não resolva. Se não resolver, volte-se à discussão até que possa chegar numa solução conjunta de todos. É por isso que Paulo Freire sempre vai nos dizer, né, que ele tem uma frase, inclusive, que cai muito em prova. Ela é mais ou menos assim, eu até coloquei no material, mas ela é mais ou menos assim, que ninguém educa ninguém. Isso é uma crítica à educação liberal, certo? Principalmente a tradicional, que ele vai chamar de educação bancária, certo? Aquela que a criança fica sentado, né? E o professor fica depositando conhecimento na cabeça daquele menino, certo? Essa é a perspectiva do Paulo Freire. Então, quando ele fala assim, ó, ninguém educa ninguém, é uma crítica à educação bancária, é uma crítica à educação tradicional, é uma crítica à educação objetiva tradicional, positivista, beleza? É uma crítica dele. Só que ele vai dizer assim, beleza, ninguém educa ninguém, mas ninguém educa a si mesmo. Quando ele fala, e ninguém educa a si mesmo, também é uma crítica à educação liberal. Mas agora, a educação progressivista, conforme nós estudamos, com V, progressivista, né? A educação da escola nova, já que ele é brasileiro, né? Então uma das principais referências dele é o escolanovismo, certo? Que também é uma perspectiva da pessoa se autoeducar, né? Aprender a aprender, aprender fazendo. Então ele também vai fazer uma crítica a isso. Ele fala assim, ó, ninguém educa a si mesmo, ninguém educa a si mesmo, certo? Então a sua ação é ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Ou seja, o ser humano, ele educa-se diante do intermeio da sociedade, influenciado pela natureza a qual ele está presente. Certo? Então nós aprendemos com o meio que nós estamos e nós aprendemos na transformação desse meio. Tá? Então isso não cabe em nenhuma forma uma ação de pré-definição do que deve ser aprendido, mas sim pela necessidade conjunta daquele meio, intermediado pela própria natureza a qual aquelas pessoas ali se encontram. Essa é a ação primordial do Paulo Freire, tá? Então, tem aí, deixa eu ver aqui alguns pontos. Paulo Freire é muito tranquilo, né? Então, olha lá. Não se fala em ensino escolar formal na ação do Paulo Freire, certo? Mas pode ser utilizado, ou seja, na educação freiriana, na educação libertadora, não falamos em didática, porque a didática pressupõe que haja um processo de aprendizado. Né? No Paulo Freire, o que nós temos necessariamente é o tema gerador e que as próprias pessoas intermediadas pelo meio e pela natureza irão chegar ao respectivo resultado. Beleza? Tá? Então você tem essa ação. Ele que questiona a educação bancária, né? A educação tradicional, conforme nós vimos. Ele entende que a educação precisa transformar a sociedade. Preste atenção. É a transformação da sociedade, não é a transformação do indivíduo. Beleza? Esse é um dos principais motivos que o Paulo Freire está no grupo das progressistas. Ele entende que o modelo educacional é uma ferramenta política de transformação da sociedade, que é uma perspectiva tecnicamente progressista. Beleza? Então ele vai para esse campo da transformação da sociedade, certo? E ele vai fazer isso através dos temas geradores, que é feito ali através de grupos de discussão, tá? Através de grupo de discussão, beleza? Que sim, nós encontramos em ambientes escolares, em ambientes não escolares também, mas nós não encontramos em nenhuma escola que seja aplicada somente e exclusivamente temas geradores no Brasil. Tá? Eu não sei se existe no mundo, eu desconheço uma escola que aplique somente temas geradores no seu processo educacional inteiro.
Tá? Para Paulo Freire, até a própria perspectiva, né, ali da legislação educacional, das ações de um ano letivo pré-estabelecido, organizado ali em períodos, como bimestre, semestre, não faz o menor sentido na educação freiriana. Tá? Então, por isso que o Saviani não vai citá-lo. O Saviani vai dizer, não, entre as progressistas, que ele vai chamar de crítica, entre as críticas, só existe a histórico-crítica. Tá? Ele desconsidera o Paulo Freire, ele não desconsidera a pessoa do Paulo Freire e a sua influência na educação, mas ele desconsidera que isso seja uma concepção, que isso seja uma tendência. Tudo bem? Então entra-se nesse aspecto. Beleza. Beleza. Aqui está a frase, né, muito importante, ela cai muito em prova. Né? Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si. Como assim os homens se educam entre si? Olha lá, grupo de discussão. Os homens se educam entre si, grupo de discussão. Mediatizados pelo mundo, pela natureza. Tá? Então ele vai os homens irão se educar entre si. Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Tá? Ninguém educa ninguém. Crítica aos tradicionais, ninguém educa a si mesmo. Crítica aos progressivistas, com V. Tá? Então há essa ação aí totalmente e ele entende que é necessário ter essa ação. Sendo assim, o professor é só um animador, né? Porque não faz sentido ele ensinar ninguém. Tá? Então ele é só um animador dessa conversa de grupo. Certo? A educação ela é horizontal, também, óbvio, não existe hierarquia. Tá? É horizontal, somos um grupo, então vamos conversar todo mundo ali sobre aquela situação. Tá? Aquela situação. E toda aprendizagem, ela é crítica. Né? Ela é crítica. Certo? Ela é crítica ao meio que se encontra, por isso ele é progressista. Todos os progressistas são críticos. Todos os progressistas querem transformar a sociedade. Beleza? Tá? Bem tranquilo. Vamos às questões de Paulo Freire. Olha o que ele diz. Questão 24. A pedagogia libertadora tem em uma proposta explícita de didática. A pedagogia libertadora tem uma proposta explícita de didática. Ela não tem uma proposta explícita de didática. Não existe. Proposta explícita de didática tem, por exemplo, na crítica social dos conteúdos, ou na histórico-crítica, mais do Saviani. O Saviani tem uma proposta específica, né, ali explícita de didática, coisa que não encontramos na percepção do Paulo Freire. Vamos à questão de número 25. Diz assim a questão 25. As experiências de alfabetização de jovens e adultos, inspirado nas ideias do educador Paulo Freire, são exemplos da concepção liberal renovada progressista. Tá? Amados, nós chamamos as ideias do Paulo Freire de libertadora. Né? Liberal renovada está lá no campo das renovadas, progressivista e liberal renovada não diretiva. Ele misturou as duas informações. Aqui elas são libertadoras. E sim, aqui ele está falando do Mobral, que era um sistema de alfabetização de adultos, utilizando o meio para a sua aprendizagem e tal. Modelo de alfabetização principalmente da educação de jovens e adultos, que foi sim aplicado no Brasil e existe aí algumas ações nessa perspectiva e algumas transformações e evoluções desse modelo de alfabetização em nosso país. Sim, Paulo Freire institui esse modelo, só que ela é libertadora progressista, tá? Sendo assim, o item 25 está errado. Vamos ao item 26, ele fala assim: questionar a realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, ó. Questionar é progressista. Primeira coisa, ó, questionar. Questionar, eu estou sendo crítico, só quem questiona é quem é crítico. Então, beleza, primeiro mérito tem aí, é uma progressista. Questionar a realidade das relações do homem com a natureza. Paulo Freire fala muito nisso. Qual é a minha relação com a natureza? Óbvio que isso é feito em grupo através de temas geradores. E com outros homens, grupo, com outros homens, para promover a transformação dessa realidade. Todo progressista quer transformar a realidade. É o papel da escola na perspectiva progressista libertadora. O item está
Corretíssimo, né? Na perspectiva progressista libertadora, né, Paulo Freire deseja exatamente este mérito. Questão 26, correta. Corretíssima. Questão 27, fala assim: levar a transformação da realidade por meio do questionamento, questionamento, transformação. Isso tudo é progressista. Progressista que quer transformar a realidade social, tá? Questionar a presente das relações do indivíduo entre si com a natureza, é função da escola, segundo a concepção progressista libertadora. Sim, Paulo Freire vai dizer que não somente a escola, pode ser em vários outros lugares, mas sim é uma perspectiva da escola transformar essa sociedade, questionando a sua realidade, utilizando principalmente a ação do tema gerador. Sendo assim, o item 27 está corretíssimo, tá? Corretíssimo. Beleza, beleza, beleza. Libertadora foi. Libertária. Libertária é uma outra tendência que o Libânio e o Lucchesi as definem, né? Define como tal. Mas o Saviani também desconsidera. O Saviani não está desconsiderando autores, pensadores dessa demanda do que o Libânio e o Lucchesi está chamando de libertária. Mas ele desconsidera a prática dessa educação. O Saviani diz assim: não existe nenhuma escola no Brasil ou no mundo, nem no passado nem no presente, que é libertária. Não existe, certo? Não existe. O Libânio e o Lucchesi entende, sim, existe a filosofia, é uma tendência, só o ato de existir o campo filosófico, né, de discussão desse mérito já é uma tendência. Isso para o Libânio e para o Lucchesi. Então, vamos entender essa demanda. Antes de ir para ela, vamos entender algumas concepções básicas. Primeiro fator, o examinador tende a querer te confundir a libertária com a libertadora, porque ambas são progressistas. Certo? Ambas são progressistas. E os termos são parecidos, libertadora e libertária. Mas elas são bem diferentes. Certo? A libertadora é do Paulo Freire. Tá? A libertária não. Certo? Uma outra coisa que o examinador tende a querer confundir. Ele tende a querer confundir a perspectiva libertária com a não diretiva, que nós estudamos na aula anterior. Por quê, professor? Simples. Porque a não diretiva e a libertária se parecem muito. Qual a principal diferença entre elas? A concepção política entre elas. Lembre-se que a não diretiva não deseja transformar a sociedade. Lembra disso? A libertária deseja transformar a sociedade, mas no campo pedagógico elas são muito parecidas. Beleza? No campo pedagógico elas são muito parecidas. No campo político que elas são muito diferentes. Beleza? Tendo isso em mente, podemos ir para a análise da libertária. Quando a gente fala da libertária, nós estamos falando de uma tendência que a gente precisa necessariamente conhecer ali alguns autores, entre eles o Flenent, o Vasquez, o Miguel Arroyo, autores importantes para a libertária. Esses autores, eles entendem que a liberdade é um dos campos mais importantes para o modelo da educação. A liberdade, mas uma liberdade crítica que deseja transformar a sociedade. Essa concepção de desejo de transformar a sociedade tem até mesmo uma perspectiva, politicamente falando, anarquista, tá? Anarquista, certo? E uma perspectiva anarquista associada ao desejo individual, né, de transformação de uma sociedade em sua própria estrutura anarquista, ou seja, uma estrutura onde que não necessita de poderes sobre alguém. Uma estrutura que não necessita que no campo da educação haja uma direção e haja dirigidos. Que toda decisão educacional seja decidido em grupos e esses grupos se organizem e decidam as suas ações. A libertária também, por sua vez, não coloca a perspectiva da aprendizagem como um elemento primordial.
Não, a libertária, no foco dela não é a aprendizagem. Sim, a aprendizagem está à disposição. Né? Então, tem livros, tem formas de aprender, está à disposição, mas não é o foco dela, porque a libertária deseja, de fato, criar um mecanismo de liberdade total, aonde que ninguém pode podar o direito de liberdade do outro. Um bom exemplo que eu posso te dar é a própria definição do Vasquez, quando ele questiona algumas coisas. Por exemplo, tem uma historinha do Vasquez que é muito boa para a gente entender isso, que é a perspectiva de uma criança. Uma criança deseja subir em uma árvore. O que deve acontecer? Letra A. A criança sobe na árvore e ela assume as consequências. Letra B. O adulto responsável por essa criança deixa ela subir, mas com todos os cuidados necessários para que não aconteça nenhum acidente. Letra C. O adulto impede a criança de subir na árvore porque é perigoso. Para Vasquez, a resposta é a letra A. Deixa a criança. É melhor a criança subir na árvore, cair, quebrar uma perna, do que ela passar o resto da vida sem ter tido a experiência de subir na árvore, porque alguém impediu a liberdade dela. Beleza isso? Tranquilo? Então, ela deseja que a pessoa, o ser humano, a criança tenha uma liberdade total no seu processo. Beleza isso? Tá? Cuidado com a não diretiva, na confusão com a não diretiva que nós vimos lá atrás. Lembra que a não diretiva, eu falei para vocês que a não diretiva, o foco é que a criança seja feliz? Porque todo o processo está focado no emocional da criança. Isso não há na não diretiva. Né? Estar no emocional não significa necessariamente uma liberdade completa. A libertária deseja sim uma liberdade completa. Se a gente vai lá para o campo curricular, um dos principais nomes do campo curricular brasileiro é o Miguel Arroio. Quando a gente vai para o currículo pós-crítico, que é um currículo que se é voltado para questões focadas em direitos de minorias, por exemplo. Isso é uma perspectiva focada também numa ação libertária. Tá? Então, dentro dessa percepção, a gente percebe que na libertária a palavra-chave é, antes de qualquer coisa, a liberdade extrema. Kennedy, existe escola assim? Eu desconheço. Tá? É por isso que eu concordo com o Saviani. Eu desconheço o modelo escolar assim. Tá? Existe algum lugar que isso chega pelo menos próximo? Eu entendo que sim. Eu entendo que existe, por exemplo, no Brasil mesmo, comunidades indígenas que chega muito próximo disso. Que a criança com 3 anos vai pro mato com as outras crianças, tomar banho de rio sem nenhum adulto, e anda ali, passa o dia no meio do mato, e quando chega em casa, para os pais está tudo bem, está tudo certo. Né? Isso é um modelo educacional culturalmente libertário. Óbvio que não é baseado na concepção libertária, mas na própria cultura indígena daquela comunidade. Não é toda comunidade indígena que é assim também não. Né? Mas, obviamente, elementos libertários a gente pode encontrar, mas uma educação libertária em si não. Beleza? Então vamos ver aqui. Ó. Primeiro, ela é influenciada pelo anarquismo, liberdade total. Por isso que anarquistas, né, buscam sempre uma liberdade, o fim do Estado. Tá? Porque o Estado impede essa liberdade. Tá? Deseja transformar a personalidade do aluno, político, tá? Ou seja, progressista. Tá? Ela é autogestionária, certo? Ou seja, a educação precisa ser gerida pela própria comunidade escolar, sem nenhum elemento externo, sem um currículo externo definindo o que deve ser ensinado. Tá? Pois como ela transforma a personalidade do aluno, né? Seus conteúdos, aprendizado, seu conteúdo, está lá à disposição, mas, porém, todavia, contudo, ele não é cobrado, tá? Está lá à disposição, mas ele não é cobrado, ele não é exigido, né? Não é exigido. Modo de ensino, vivência grupal. Não confunda com Paulo Freire. O Paulo Freire falava em discussão em grupo.
Era discussão. Tema gerador se discutia em grupo. Aqui a gente não está discutindo nada em grupo. Aqui não existe temas geradores. Não. Aqui diz que todo modelo de aprendizagem é através da vivência grupal, porque é uma autogestão dessas pessoas. Muito parecido com o que nós vimos lá na não diretiva. Principal diferença, repito, a não diretiva não tem um foco transformador. Ela é liberal, ela não deseja transformar a sociedade. A libertária deseja transformar a sociedade, deseja transformar a sociedade em sua volta. E eu diria que a que mais tem esse desejo, entre todas as progressistas, a que mais tem o desejo de transformar a sociedade é a libertária. Tá? O professor, ele é apenas um incentivador, um catalisador, um orientador para essas ações. E aí, aqui nos pressupostos de aprendizado, é a parte mais importante que nós temos que lembrar quando a gente fala da libertária, que é o seguinte, preste atenção, ela acredita que com a negação de toda forma de repressão, favorece o desenvolvimento de pessoas mais livres. Se você se entende como libertário, você não pode determinar que seus filhos escovem os dentes. Quem vai decidir se ele escova os dentes ou não é ele. Você não pode determinar que seu filho tome banho. Quem vai decidir é ele. Porque isso é liberdade. Se você determina ele tomar banho, você está sendo alguém que está fazendo ali uma repressão a essa criança. Tá entendendo? Então, por isso que a liberdade é a palavra. A repressão é contra liberdade. E essa tendência tende à liberdade como um todo. De boa? Fechou. Exercícios, olha lá. Considerando as concepções e tendências da educação e suas manifestações na prática pedagógica escolar, não é um dos pressupostos teóricos da pedagogia progressista libertária. Então, ó, não é libertária, não é progressista libertária. Eu quero aqui não é. Letra A, questionamento da ordem social existente. Questiona, e questiona por quê? Porque é uma progressista. Se é uma progressista, vai questionar a ordem social vigente. Defesa da autogestão é a principal, é a que fala primordialmente da autogestão. Então, ela sim, tá ok. Profunda ligação entre a educação e os planos de mudança social. Sim, a educação é ferramenta para mudar a sociedade. É sim, pedagogia progressista libertária. D. Interação social como elemento de compreensão e intervenção na prática social mediada pelo conteúdo. Em algum momento eu falei que o conteúdo é importante? Não, né? Não. Então essa aqui não é progressista libertária, não. Essa aqui, a D, é a próxima que nós vamos estudar. Crítico social dos conteúdos. Preste atenção. Das progressistas, só tem uma que entende que o conteúdo é importante. É a crítico social dos conteúdos. Beleza? E na nossa educação hoje tem conteúdo? Tem. Tem um conteúdo curricular. Está na nossa lei, está na nossa BNCC, estava nas diretrizes, tá? Estava em todos os elementos curriculares brasileiros. Certo? Então, falou em conteúdo, dentro das progressistas, crítico social dos conteúdos é a única, tá? É a única. Sendo assim, a letra D é a que não é um pressuposto teórico. Sendo assim, a 28, letra D, é o item correto exatamente por estar errado. Né? E preocupação com a educação política dos indivíduos, como desenvolvimento de pessoas mais livres. Liberdade é palavra de ordem, o item está correto. O item E está correto, então é o item D, que é a única que não é progressista libertária. Vamos à questão 29. A concepção progressista libertária ocupa-se de temas geradores e tem em Paulo Freire seu principal representante. Amados, a libertária não é a do Paulo Freire. A do Paulo Freire é a libertadora, tá? Temas geradores é libertadora, é a do Paulo Freire. Sendo assim, a 29 está errada. Questão 30, e uma questão que eu gosto, ela diz assim: identifique
Aqui, tendência pedagógica pertence ao método, pertence ao método de ensino em que as matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não exigidas. Quais tendências? As matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. Já te falo, são duas. Duas, professor, são duas. A não diretiva, ela é colocada à disposição do aluno, mas ela não é exigida. E a libertária, ela é colocada à disposição do aluno e ela não é exigida. As duas. Sendo assim, essas duas estariam corretas aqui, tá? A diferença entre elas é que a não diretiva ela é liberal, não quer transformar a sociedade, e a libertária é progressista, quer transformar a sociedade. Beleza isso? Professor, então gera uma dúvida. Gera. E aí a gente tem que ir para os itens. Se a gente vai para os itens, ele fala assim, letra A, tendência progressista libertadora. Não é. B, tendência progressista libertária. Ela é. Mas vamos ver se a não diretiva está aqui. Tendência progressista crítica social dos conteúdos, não. Tendência liberal tecnicista, não. E tendência liberal renovada progressista, não. Né? Então não está falando aqui da não diretiva. Sendo assim, a resposta correta é a letra B. Professor, e se ele tivesse colocado as duas? Aí você tinha que voltar para o comando da questão. Se o comando da questão estivesse falando alguma coisa de crítica à sociedade, transformação da sociedade, aí obrigatoriamente seria a tendência progressista libertária. Se estivesse falando da manutenção da sociedade, mais do desenvolvimento do indivíduo e o foco no indivíduo, então estaria sendo citada para a não diretiva. Beleza? Entendeu? Show, show, show. E aí nós chegamos na última tendência, que é a tendência crítico-social dos conteúdos, tá? Para o Libani e para o Lucchesi. O Saviani também vai falar nela, e para o Saviani é a única que existe, só que ele chama de histórico-crítica. Histórico-crítica, tá? E eu concordo com o Saviani, dentro das progressistas é a única que de fato existe, que a gente vê ela acontecendo, tá? E é a que atualmente está na educação brasileira como principal elemento de formador. Desde a faculdade, nós professores somos formados dentro da tendência crítico-social dos conteúdos, e na nossa educação pública e privada, né, tecnicamente a maior parte ela é crítico-social dos conteúdos. Tá? Primeiro tem conteúdo. Ok, tem conteúdo, currículo, tá? A BNCC se aplica aqui, a LDB se aplica aqui, tá tudo certo, tem conteúdo, tá? Segundo, é crítico social, ou seja, nós utilizamos para uma formação crítica dessas crianças, tá? Uma formação crítica. Crítica a quê? Aí a gente pode entender crítica na perspectiva dos seus próprios autores, crítica ao status quo, ou seja, crítica ao modelo capitalista de sociedade, certo? Mas, numa perspectiva mais ampla, crítica àquilo que é contrário ao interesse da própria sociedade, certo? Então, essa formação, ela é fundamentada no conteúdo e ela é crítica social, ou, conforme o Saviani vai chamar, histórico-crítica, tá? Que eu gosto mais. Histórico-crítica. Por quê? Porque é uma perspectiva de análise histórica da realidade humana e tendo uma percepção crítica sobre isso, desejando transformar essa sociedade para o bem da própria sociedade e transformá-la naquilo que deve ser transformado, segundo o Saviani, tá? Segundo o Saviani. Olha como que são as coisas. Olha como que essa influência, a tendência crítico-social dos conteúdos, ela é tão importante como ela está intrínseca em nossa sociedade. Se a gente pega, por exemplo, os críticos sociais, o Libani vai dizer isso, né? Vai dizer que a escola tradicional ela está impregnada na educação brasileira, certo? Está impregnada. Ele disse isso há décadas. Ela está impregnada na sociedade brasileira. Chega em qualquer escola, qualquer roda de professores ou da sociedade, vai dizer, os professores acadêmicos vão dizer, a educação brasileira está impregnada de escola tradicional. Amados, sim, existem elementos da escola tradicional, mas não podemos afirmar que atualmente em século XXI a educação está impregnada de tradicionalismo. Não mesmo?
Por quê? Porque todo professor que se preze atualmente diz, né, que a sua perspectiva é uma perspectiva crítica. Tá? Eu mesmo tenho uma perspectiva crítica da educação, só que eu sou crítico aos críticos, mas eu tenho uma perspectiva crítica. Sendo assim, há uma ação da crítica social, de fato está associada. Mas olha como que são as questões de prova. Numa questão de prova, se dizer para você que a educação brasileira ainda está impregnada de tendência tradicional, você marca como correto. Por quê? Porque é o que o Libânio diz. E o que cai é o que o Libânio diz e não o que o professor Kennedy diz. Entendeu? Beleza? Então, primeira coisa, a crítica social, ela vai dizer, está tradicional. Por que ela diz isso? Porque ela luta contra a escola tradicional. Ela luta contra todas as outras tendências. Olha uma outra característica. O Libânio, o Lucchesi e o Saviani vão encontrar defeitos, problemas em todas as tendências anteriores. Em todas as tendências anteriores, seja a tradicional, a libertadora, a libertária, a não diretiva, a progressivista, seja a tecnicista, seja qual for. Vai ter problema, sempre vai ter uma crítica em relação a elas, mas em nenhum momento eles criticam a crítica social dos conteúdos. Em nenhum momento eles criticam a histórico-crítica. Por que eles não criticam essa? Simples, porque a que eles faz parte e a que eles implantaram em nossa sociedade. Na verdade, a educação nacional brasileira, se a gente fosse colocar de fato, fazendo uma análise, e no meu caso, como professor de história e de pedagogia, né, eu consigo analisar que a educação brasileira, atualmente, a influência real são desses três autores. São os principais influentes, e não o Paulo Freire. Paulo Freire tem a sua influência, mas ele é aquele que pegou a fama. De fato, quem transforma a educação brasileira é o Libânio Lucchesi e o Saviani, com essa perspectiva crítico-social ou histórico-crítica. Tá? Beleza? Então, indo aí, vamos entender. Tem conteúdo? Tem. Se tem conteúdo, tem currículo. É um currículo fechado? Não. É um currículo dinâmico. Tá? É um currículo dinâmico, certo? E um currículo que o quê? Que tem dentro da sua perspectiva a criticidade, ou seja, existe sim um conteúdo e esse conteúdo será utilizado para dar bases acadêmicas e operações de transformação da sociedade. E é transformar a sociedade, não o indivíduo, porque quando falamos indivíduo, estamos falando tipicamente da libertária. Então é de transformação da sociedade. Transformação da sociedade, certo? Sendo assim, vamos lá pensar, ó, quem está aqui? O Libânio, o Saviani, o Makarenko, a Manacorda, Stiglitz, estão todos aqui dentro dessa concepção. Dentro dessa concepção. Olha lá. A escola tem que valorizar um instrumento de apropriação do saber. Deixa eu te dar uma palavrinha. Didática. Saviani cria um mecanismo de didática da prática social inicial até a prática social final, que passa por todos os elementos educacionais, inclusive a catarse, né? Passa por todos esses modelos para só então, né, transformar a sociedade. Então, a aprendizagem, a apropriação do saber científico, cultural, artístico é importante para a transformação da sociedade. Certo? Eles entendem. Você tem que conhecer para poder transformar. Eu concordo com eles. Só transformamos se conhecemos. Beleza? Primeiro aspecto. Conteúdos de ensino. Conteúdos precisam ser ensinados. Tá? Então, conteúdo que foi acumulado, conhecimento que foi acumulado pela humanidade, né, precisa ser ensinado. Mas ele precisa ser permanentemente reavaliado. Toda aprendizagem tem que ser reavaliado. Tá? Precisa ser novamente visto e revisto várias vezes. Tá? Isso é importante. O conteúdo ele tem que ser, preste atenção, eu sempre falo em conteúdo, tem que existir o conteúdo concreto, real, vivo, ou seja, de interesse para a sociedade e indissociáveis à realidade social. Você não pode ter conteúdos que não fazem sentido com a realidade social daquelas pessoas. Tá? Então os conteúdos têm que estar associados àquelas pessoas. É por isso que podemos afirmar que na tendência crítica social dos conteúdos é aceito a percepção de que a aprendizagem é significativa. Vimos que na tendência progressivista, todo modelo se dá por uma aprendizagem significativa, que quando a criança ou o jovem ou a pessoa que for,
entende que aquilo é importante para ela, ela vai aprender, porque a aprendizagem daquilo é significativo para ela. A aprendizagem significativa surge na progressivista, mas a crítica social dos conteúdos aceita essa aprendizagem significativa como elemento importante. Tá? Como elemento importante. A diferença real é que na crítica social dos conteúdos, o responsável para fazer a aprendizagem ser significativa aos estudantes é minha professor, é do sistema de ensino, é da própria escola. É a escola, é a educação que é responsável por fazer que a aprendizagem seja significativa. E não um interesse individual igual lá na progressivista. Beleza? Resumidamente, quando a gente fala em aprendizagem significativa, esse elemento cabe tanto ao modelo progressivista, conforme nós vimos em aula anterior, como aqui na crítica social dos conteúdos. Beleza? E todo esse conteúdo prepara o aluno ali para a sua socialização. E aí eu trouxe um texto do próprio Libânio explicando o que é essa crítica social, que é o próprio autor e é importante, né, porque é ele que fundamenta todo esse processo. Ele diz assim, ó, a questão dos métodos, perceba que não vai ter uma crítica social dos conteúdos. Uma crítica. Tá? A crítica social. Ele critica todas as outras, menos a crítica. Por quê? Porque é a dele. Certo? Então ele fala assim, ó, a questão dos métodos se subordina aos conteúdos. Então o conteúdo é mais importante do que o método. Está criticando claramente tendências anteriores, como a progressivista, que o método é muito importante. Beleza? Então, ó, método se subordina ao conteúdo. O conteúdo é importante mais do que o método. Se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber, temos que privilegiar a aquisição. E de um saber vinculado às realidades sociais, um saber próximo a essas crianças, a essa sociedade. Não aquele saber da tendência tradicional, que era um saber cultural, conforme nós vimos anteriormente. Certo? É preciso que os métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos com o interesse dos alunos. Métodos e interesse dos alunos precisam estar casados. E que estes possam reconhecer nos conteúdos, alunos reconhecendo os conteúdos, o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade da prática social. É por isso que o Saviani inicia todo o seu processo didático, que não é nessa aula que nós vimos, né? Mas que inicia todo o seu processo didático na prática social inicial, ou seja, antes da aprendizagem. Todos nós temos uma prática social antes de aprender alguma coisa, né? E depois de aprender alguma coisa e que esse aprendizagem se transforma na sociedade, nós temos uma prática social final. Começa com prática social e termina com prática social, sendo que há dinâmico. A gente só separa assim para fim didático, mas há uma dinâmica real nesse processo. Toda vez que eu aprendo, eu transformo a sociedade em minha volta. Então, uma prática social, ela é importante. A aprendizagem não pode estar presa pela própria aprendizagem. Não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento para transformar a sociedade em minha volta, conforme esses autores. Tá? Métodos de ensino. É necessário que a criança processe a informação, né, e lide com os estímulos do ambiente. Há o respeito à aprendizagem significativa aqui, tudo bem, beleza. Tá? O professor, ele volta a ter ali uma certa importância em relação aos conteúdos e à prática vivida pelos alunos. Então há uma correlação entre o conhecimento e a vivência do professor e a vivência dos alunos e o conhecimento dos alunos em relação a isso. E o professor, ele é mediador nesse processo, tendo ali uma ação diretiva, dando norte para que o estudante aprenda em relação a todo esse processo. Podemos até afirmar ali métodos mais comuns atualmente, como por exemplo uma didática ativa, por exemplo, tranquilamente cabe aqui na tendência crítico-social dos conteúdos, tá? Beleza. É necessário aprender, né, os conteúdos, mas esse conteúdo serve, antes de qualquer coisa, para transformar a sociedade. E assim chegamos nas nossas últimas questões, finalizando tendências pedagógicas. Fala assim a próxima questão. A atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe o instrumental por meio de aquisição de conteúdo. Aquisição de conteúdo, contradição do mundo,
Se eu entendo contradição, eu estou sendo crítico a isso, então tem que ser progressista. Se a aquisição de conteúdo só pode ser crítico social dos conteúdos ou histórico crítico, conforme Saviani. E da socialização para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Participar da democracia da sociedade claramente é progressista. Essa afirmação quanto ao papel da escola caracteriza a pedagogia progressista crítico-social dos conteúdos. De boa. Próximo. Analise as afirmativas considerando a tendência pedagógicas na prática escolar. Então, tendências pedagógicas na prática escolar. Vamos lá. Pedagogia tradicional. Modelo vigente ainda hoje em grande parte das salas de aulas da maioria das escolas. Lembra que eu disse? Que o Libânio escreveu isso. Que a tendência tradicional está na maioria das escolas brasileiras. Ele escreveu. E é ele que cai. O item está certo. A 1 está certo. Está na maioria das escolas, conforme o Libânio, e é ele que cai. Tendência tradicional. Como assim? Tá. Se a gente coloca nota, por exemplo, organizar ali por média, 5, 4, 10, a perspectiva de reter as crianças, os adolescentes, né, de aprovação das crianças, né, ali por mérito e tal, isso é uma perspectiva tradicional. Elas têm sim a sua influência na educação brasileira, tá? Mas isso não exclui que atualmente a principal percepção é a crise social. Tanto é que a definição do Libânio em pedagogia tradicional, que está inserida nas escolas, na maioria das escolas brasileiras, continua permeando a mente cultural dos profissionais de educação brasileiros, tá? Porque ele diz, você estudou, então é uma verdade que é inquestionável e se ninguém grande da educação querer mudar essa perspectiva, vai continuar sendo durante 300 anos. Daqui 300 anos vai continuar caindo concurso sobre o Libânio, e aí o Libânio vai dar lá, a escola tradicional está impermeada na educação brasileira, na maioria das escolas. Vai estar certo, tá? Se ninguém grande vir mudar, vai estar certo. Isso sem maiores problemas, tá? Porque é o que ele disse, é ele que cai. O item 1 está correto. Item 2. Pedagogia renovada, nova e a autogestão é o conteúdo e o método. Há um objetivo pedagógico e um objetivo político. Pedagogia renovada, nova. Amados, se a gente está falando de uma pedagogia nova, nós estamos falando da escola nova, conforme o Saviani. Há uma autogestão nela? Não. Porque a gente está falando da progressivista, da não diretiva, não há autogestão. Essa é uma perspectiva da libertária. E entre elas não há objetivo político, porque ela não é progressista, ela é liberal. Tá? Então ela não é ali, não tem objetivo político nela. Tá? Sendo assim, o item 2 está errado. Vamos ao item 3. Pedagogia tecnicista. Adequação da escola aos modelos de racionalização do mundo do trabalho. Correto, né? A tecnicista, ela deseja que a educação racionalize o mundo do trabalho, né? Forme pessoas para o mercado de trabalho capitalista, conforme ali, da mesma forma que está ali no filme O Mundo, Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né? Uma perspectiva realmente de transformação, a educação como ferramenta para manutenção do status capitalista de produção em massa. Tá? Ok, para fins de prova, é isso, está correto a 3. Então 1 e 3 estão corretas por enquanto. 4. Pedagogia libertadora. Suas manifestações na prática escolar se darão através do engajamento político e educação popular e do adulto. Né? Amados, o item está correto, engajamento político. Por quê? Porque ela é progressista, certo? Popular, porque vem ali da necessidade dessas pessoas, e do adulto, porque ela não está restrita à educação escolar. O item 4 está correto. O item 5, pedagogia crítico-social, ruptura com a ideologia dominante, leva à reflexão. Amados, se é crítico-social é progressista, quer romper sim com a ideologia dominante, beleza, e se tem conteúdo e é um conteúdo crítico, leva sim à reflexão. Sendo assim, estão corretas
A 1, 3, 4 e 5, não é? Sendo assim, é a letra D. É a letra D. Beleza? São as que estão corretas. A única que está errada é a 2. A 2 está errada. Vamos à questão de número 33. Olha o que ela fala. De acordo com a concepção histórico-crítica Saviani, a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber, escola é apropriação do saber sim, contribui para a eliminação da seletividade social, favorecendo, portanto, a construção da democracia. Correto. Seletividade social tem muito a ver com uma educação tradicional, né? E a construção da democracia parte sim dessa aprendizagem, dessa democratização do próprio saber. O item 33 está corretíssimo. Vamos ao item número 34, olha o que ele fala. Entre os adeptos da educação progressista, entre os adeptos da educação progressista, a gente já tem que pensar, progressista ele pode estar falando da libertadora, da libertária e da crítica social dos conteúdos. Aí ele fala assim, que defende que a escola deve formar cidadão crítico e politizado. As três defendem isso. Tá? Crítico e politizado, tá? Capazes de participar ativamente da mudança social. As três defendem isso. Aí ele fala assim, aos que destacam, ou seja, aos que destacam, entre eles há alguém que se destaca, a importância de assimilação do saber técnico e científico pelo educando. Entre as três, tem alguém que se destaca pela importância do saber? A resposta é sim, a crítica social dos conteúdos. Olha como que o examinador é pilantra aqui. Quando ele usa o termo saber técnico, muitos candidatos pensam, tecnicista? Não, tecnicista é liberal, tem nada a ver aqui, tá errado. Né? Não, amado, saber técnico é um saber científico, é um saber com os conhecimentos que a humanidade nos oferece, certo? É a aprendizagem real de algo que já está ali massificado pela cultura, pela arte, pela ciência, né? Então, saber técnico não tem nada a ver com tecnicismo, certo? Entre elas, há sim alguém que se destaca pelo saber técnico como elemento importante, e essa é sim a crítica social dos conteúdos, beleza? Então, saber técnico e científico, crítica social, o item 34 está correto. As três são críticas, as três querem transformar a sociedade, mas só uma delas entende que o conteúdo é importante para isso, que é a crítica social dos conteúdos. 34 está correto. Vamos à questão número 35. Analise as assertivas abaixo em relação às principais tendências pedagógicas na prática escolar do Brasil. Então vamos lá, vamos analisar as assertivas abaixo. 1. Acentua a primazia dos conteúdos estudados no seu confronto com a realidade social. Importância dos conteúdos, primazia, importância, né? Em confronto com a realidade social. Isso é crítica social dos conteúdos. Primazia dos conteúdos, realidade social. Crítica social. B. Concebe o papel da escola como preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Escola prepara o aluno para o mundo adulto, né? E as suas contradições. Se está falando que existe contradições, é crítico. E se prepara o aluno, é conteúdo. Prepara o aluno para sua vida adulta e as suas contradições. Crítica social dos conteúdos. 3. Admite o princípio da aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa tem na progressivista, tem tanto na progressivista, quanto na crítica social dos conteúdos. Admite na progressivista e na crítica social dos conteúdos. Certinho? Nas duas. Certo? Então, diz assim, de acordo com José Carlos Libânios, em Democratização da Escola Pública, principal livro para tendências pedagógicas, tá? Democratização da escola pública. Tudo que eu disse aqui, a principal fundamentação, 70% do que eu disse, está na democratização da escola pública, do José Carlos Libânio. Assinale a alternativa que define corretamente a tendência pedagógica descrita. Amados, as três está na progressista crítico social dos conteúdos, item C. Item C. Beleza. Questão 36. Segundo a concepção histórico-crítica, é a percepção do Saviani,
Uma das funções da educação é estabelecer uma relação direta entre o saber do aluno e o saber sistematizado. Saber sistematizado é didática. O item está correto, tá, amados? Temos que sim ter uma relação do saber do aluno, ele já vem com saber prévio, tá? Ele já vem com saber prévio e esse saber será sistematizado, né, ampliando a sua percepção crítica sobre aquele assunto, tá? Aquela percepção crítica sobre aquele assunto, certo? Na minha aula lá sobre Saviani, didática, a gente entra melhor nesse mérito, tá? Mas o item está corretíssimo. Ele tem que respeitar o saber do aluno e o saber sistematizado vai levar isso de uma prática social inicial até chegar na prática social final. Beleza? 37. A pedagogia crítica social dos conteúdos atribui grande importância à didática. Na crítica social, a didática é muito importante. A libertadora, não tem importância nenhuma a didática. Na crítica social, tem muita importância a didática. Tá? Muita importância. Cujo objeto de estudo é o processo de ensino e aprendizagem. Correto, né? Processo de ensino e aprendizagem está ali na própria perspectiva da didática, né? A didática estuda o processo de ensino e aprendizagem. O item 37 está correto. 38. A escola na tendência progressista crítica social dos conteúdos busca contribuir para que o aluno supere a experiência sintética do conhecimento, desenvolvendo uma visão sincrética, Saviani puro, né? Saviani puro. Ele cita o termo tendência progressista crítico social, mas o termo sintético e sincrético, quem utiliza fortemente é o Saviani. Na verdade é o inverso, tá? É o inverso. O Saviani entende que todo ser humano tem ali conhecimentos sincréticos, e aí depois que passa-se pelo processo didático, ele transforma esse conhecimento sincrético em um conhecimento sintético, em um conhecimento de síntese. Síntese é saber organizar esse conhecimento utilizando crítica a esse próprio conhecimento, transformando assim a sociedade. Certo? Então, o foco é exatamente esse conhecimento sintético na prática social final. Porque com esse conhecimento de síntese, sintético, de síntese, né? Ele tem como aplicar esse conhecimento, mas de uma forma crítica àquela ação ao qual ele precisa aplicar esse respectivo conhecimento. Então é o inverso, é o sincrético para o sintético, beleza? Sendo assim, 38 está errada porque houve uma inversão aí. E 39, a valorização da escola como difusora do saber, escola, como polo de apropriação da sociedade democrática. Apropriação da sociedade democrática é característica da tendência crítico-social dos conteúdos, tem saber porque tem conteúdo, e a escola é sim focada para a democracia, transformação da sociedade, sendo assim o item 39 está correto. Amados meus, muito obrigado, que Deus abençoe e até aí um outro conteúdo. Valeu, tchau, tchau.